Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Para hoje a gente dar continuidade ao nosso conjunto. Essa é a terceira peça que nós vamos pintar. Os outros dois estão aí disponíveis no canal, completinho. Vou deixar o link na descrição desse para vocês. Olha, gente, igual eu fiz nas outras duas peças, eu vou fazer nessa também. Vou mostrar assim rapidamente um pouquinho dessa sombra, de como fazer essa sombra, de como fazer os arabescos, folhas, azevinhos, enfim, essa parte de Natal comum a todas as peças. Vou mostrar rapidamente porque às vezes você quer apenas uma dessas peças e você tem uma noção de como fazer isso aí. Essa sombra, ela é comum a todas as peças do conjunto, então ela não vai se diferenciar. Vai ser usado o sépia, nessas partes mais profundas. Conforme eu vou subindo, olha, eu vou usando o branco e vou me afastando com esse pincel só sujinho, usando o clareador para tecido, até que a tinta vá desaparecendo do tecido, desapareça mesmo totalmente, chegando na tonalidade em que o tecido vai ficando úmido com o clareador para tecido. Olha só, passo sépia, essa parte mais profunda, tá vendo? Eu pinto mesmo. Venho com o branco, emendando esse sépia, você pode descer mais o branco ou crescer mais o sépia, depende de quanto você queira esse fundo mais escuro no seu desenho. Agora, olha, eu vou subindo com a sujeirinha do pincel e com um pouco de clareador. Se tiver ficando muito escuro, faça isso. Pegue uma porçãozinha mais de branco para ir misturando a esse clareador. A ideia é que fique manchadinho mesmo. Se você quiser alisar muito, deixar essa sombra aí atrás bem lisinha, tudo bem. Eu gosto assim mais manchado, é mais fácil de fazer assim, então eu vou fazer assim. Olha como ficou, tá vendo? Lembrando que aquelas partes vazias no centro do desenho, a gente enche todo com sépia. Para os arabescos, eu enchi boa parte, olha, com amarelo limão. Isso para todo o conjunto será dessa forma. Vou terminar ele com siena natural. Todos os arabescos são pintados dessa forma. Vou passando esse siena natural e vou emendando ao amarelo limão. Depois que você encher todo o restante, pegue o sépia e faça uma sombra. Faça aqui um contorno em volta daquele contorno grosseiro, aquele contorno que se mistura às tintas que já estão colocadas aí. Use pincel pequeno, use pincel número 2, número 4, aquele pincel que vai lhe possibilitar não borrar essas laterais. Se você tiver mais prática com pincel maior, use um pincel maior. Depois, olha, estou colocando branco, dando mais luminosidade para esse primeiro momento. E depois, vou pegar o excesso mesmo de branco para colocar brilho, deixar uns excessos soltos por aí por cima, tá vendo? Todos os arabescos desse conjunto será feito assim. Para os azevinhos, eu vou enchê-los com vermelho Scarlet. Encha com o vermelho que você tiver, não se preocupe. Tô passando vinho nessa separação dessas frutas. Lembrando que todos esses azevinhos que tem para esse conjunto foram pintados com essa tonalidade e dessa forma. Estamos fazendo a terceira peça agora, ainda faltam algumas pecinhas. Olha só, vou passar o vinho nessa separação de todos. Alguns eu mancho um pouquinho assim pelo meio, olha. Não só faço a separação, mas mancho um pouquinho assim pelo meio, deixando uma sombra mais alongada. Depois, eu vou vir com o preto e vou aprofundar mais os lugares que levam menos luminosidade, como, por exemplo, embaixo da pétala desse lírio. Essas separações, assim, eu também vou marcando um pouco mais com preto, deixando mais profundo, mais escuro. E isso eu vou fazer
para todos esses azevinhos, todos aqueles que ficarem assim por baixo, que ficam essas quininhas que eles têm embaixo de outra frutinha, de uma folha, enfim, que precisa de uma sombra mais marcada, eu vou fazer usando o preto. Lembrando que nós já passamos o vinho como uma primeira sombra antes. Depois de terminar de passar o preto, aprofundando mais essa sombra, eu vou vir com o branco, colocando, olha, luminosidade. A luminosidade é esse branco que a gente espalha em cima da frutinha, por essa região assim mais afora, mais arredondada, que leva mais luz. Feito isso, colocando essa luminosidade, eu vou colocar brilho também. São esses excessozinhos, olha, que coloco assim soltos por cima sem emendar. Olha só, colocando luminosidade, aquele branco que a gente coloca nessa região assim mais central e mais arredondada, tá vendo? Faço esse redondinho igual a uva. Depois de colocar a luminosidade e o brilho de todos, eu venho com o preto e faço umas sépalazinhas que essas frutinhas costumam apresentar. Olha só, vou fazendo as sépalazinhas, geralmente eu faço 5 sépalazinhas ou 3, dependendo da posição que ela se encontra. E algumas que estão de costa, vamos assim dizer, mostrando a parte de trás, eu faço um cabinho. Olha só, essa aí tá bem pra frente, eu fiz tipo uma florzinha, 5 sépalazinhas. E não são todas que ganham essas sépalazinhas, observe bem. Vamos deixar secar um pouquinho e depois eu vou colocar os cabinhos. Aí você vai ver que aquelas que estão mostrando a parte de trás dela, vai receber um cabinho e não essas sépalazinhas, será diferente. Enquanto isso, vamos fazer o acabamento dos arabescos. Para eles, essa sombra que tá aí por trás foi ouro metálico que eu espalhei com o pincel número 18 aí, e agora eu vou passando esses risquinhos com sépia. Você pode fazer eles assim bem certinhos ou pode fazer eles um tanto arredondado, mais tortinho, fica muito a seu critério. No encontro desses risquinhos, olha, para cada encontro, eu coloco uma porção com o cabo do pincel mesmo de ouro metálico, para ficar assim mais marcado, e eles aparecem bem. Agora, vamos voltar aos nossos azevinhos e vamos colocar os cabinhos que lhes falei, os cabinhos com preto. Olha só, os cabinhos desses que não aparecem as sepalazinhas, tá vendo? Vou colocar esses cabinhos com o preto, só com o preto mesmo. Vou encher eles, depois eu passo um toquezinho de branco, bem pouquinho, só como luminosidade para essa região do lado de cima. Lembrando, esse fundo, essas partes, tá vendo? Que são vazias, que não faz parte das frutas, das flores ou das folhas, eu encho elas com o sépia, só o sépia. Olha só, colocando os toquezinhos de branco, bem pouquinho, tá vendo? E assim ficam todos os azevinhos do nosso conjunto. São pintados dessa forma. Olha como tá ficando. Agora, gente, vamos passar para a pintura dessa bengala e esse enfeite que tem em cima dela. Para essas folhas aí, eu enchi tudo com verde oliva, escureci a parte que fica embaixo de laço, de outra folha, de azevinho, com verde pântano. Pintei todas essas folhinhas aí dessa forma, tá? Peguei o branco e coloquei, escolhi um lado, olha, tá vendo? Fiz o contorninho com o branco e espalhei um pouquinho esse branco assim, meio riscadinho mesmo. Não alisei demais não, tá? Passei no meio também e puxei esse branco também, meio riscadinho. Veja a posição. De fora eu puxo para dentro e essa de dentro eu puxo levando que em direção da pontinha da folha, puxo mais para fora. Agora, eu vou encher todos os azevinhos
com o vermelho que eu estava usando para os outros mesmo, vermelho Scarlet. Vou passar um pouquinho de vinho na separação deles. Eles são bem pequenininhos, diferente dos outros que pintamos anteriormente. Portanto, eu vou só passar o vinho, eu não vou usar o preto aí, tá bem? Vou deixar eles mais suaves. Olha só, vou separando eles com vinho, igual a gente faz separação de uvas. Feita a separação de todos eles, nós vamos pegar uma porção de branco e vamos colocar um brilhinho. Esse brilhinho a gente vai fazendo arredondado em volta de cada uma dessas frutinhas, olha, tá vendo? Separando mesmo uma da outra. É aquela pintura mais fantasia, não é mais, assim, mais voltada para o real, que a gente vai se preocupar onde cai luz, sombra, não. Vai se importar nesse lugar apenas em separar, deixar visível a separação desses azevinhos. E a gente vai se preocupar com essa separação com o uso do branco. Olha só, tô colocando nessas partes mais arredondadas, deixando mais marcadas essas separações. E terminando a separação aí de tudo isso, vai precisar também de uns brilhinhos. Vamos colocar também aí uns excessos de branco. Olha só como vai ficar a separação delas. Agora, vamos colocar uns excessozinhos e não vamos esquecer daquele pontinho pretinho que representa aquelas sepalazinhas que tem em cima dessas frutas. Olha só. Pega um pincel aí número 0, um pouquinho de preto e coloca, assim, um toquezinho só. Não precisa tentar fazer aquelas sépalas bem desenhadas não, tá bem? Só um toquezinho, que eles são bem pequenininhas, essas frutas. Terminado isso aí, vamos fazer as folhas de pinheiro. Eu vou usar o verde pinheiro mesmo. Tinta só de um lado do pincel e vou puxando vários risquinhos. Esses risquinhos, eles vão ficar assim bem marcados, deixe o mais marcado que você conseguir, mas se preocupe em deixar esse centro bem mais cheinho, tá vendo? Bem mais escurinho. E puxe em vários tamanhos. Não tente fazer todos em tamanhos iguais, aquela coisa muito certinha não, viu? E vou fazer todas essas folhinhas dessa forma, que estou fazendo essa aí, deixe secar para agora. Esse desenho, ele não é comum a todos os outros, tá? Essa parte dessa bengala, ela não tem nas outras peças. Para essa bengala, veja só, eu enchi parte sim, parte não de branco. Tô passando cinza chumbo em volta, fazendo uma sombra assim bem marcadinha, tá vendo? Com cinza chumbo. O pincelzinho número 6 eu tô usando. Vou fazer dos dois lados essa sombra e vou também marcar um pouquinho nessa separação, nesse risquinho aí, ó. Mais curtinho, essa sombra daí você pode deixar ela mais curtinha. Mas essas sombras laterais, deixe elas mais marcadas e deixe mais longas também. E vou fazer isso, aí foi comum a todas as partes que eu pintei com branco. As outras partes, eu vou pintar com vermelho, mas isso fica muito a seu critério. Você pode pintar da cor que você quiser, claro. Eu enchi com o vermelho, Scarlet também para esse desenho. O que tem de vermelho, eu estou usando o vermelho Scarlet. Estou sombreando essa parte de fora com o preto, para ficar mais forte, uma sombra mais marcada mesmo. Vou fazer esse contorninho aí e vou espalhar uma sombra mais longa também, não muito curtinha, com o preto. Cuidado para você não borrar, lembrando que a parte de trás já está pronta, né? O nosso fundo já está pronto. Então, se você borrar alguma coisa aí, vai ficar aparecendo. Vamos ter cuidado nessa hora para a gente não borrar. E eu vou fazer essa sombra em todas as partes que eu pintei com vermelho, dessa mesma forma. Puxe sempre ela um pouquinho mais longa, igual fez com o cinza chumbo. Depois de colocar esse vermelho, esse preto em volta desse vermelho,
Olha só, essas partes aí central, que tem coisas, que tem esse enfeitinho caindo em cima da bengala, eu também vou fazer uma sombra aí, ó, tá vendo? Vou deixar um pouquinho marcado. Depois de terminar de pintar essa parte vermelha, eu peguei ouro metálico e tô distribuindo umas porçõezinhas com o cabo do pincel mesmo. Tô tendo cuidado de fazer umas menores, outras maiores, algo bem irregular. E vou distribuir por todas as partes que tem o vermelho. Olha só, faço umas maiores e faço outras menores, médias, enfim, de vários tamanhos, tá vendo? É bem livre, você não precisa se preocupar. Não tem aquela preocupação de fazer todas no mesmo tamanho. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho número 0 e vou sair fazendo que um acabamentozinho desse vermelho, como se fosse desse vermelho caindo em cima desse branco, com ouro metálico. Por essa razão, eu fiz essa sombra com cinza chumbo nessa separação entre o vermelho e o branco, porque eu queria colocar esse acabamento como se fosse um acabamento de uma fita, como se fosse uma fita vermelha em volta disso e ela tivesse esses laterais assim um tanto irregular. Eu tô colocando como se fossem bolinhas bem irregular aí, tá? Não se preocupe de fazer esse acabamento muito certinho. São várias bolinhas que vão cair mais afastada, mais próxima desse vermelho, mas de certa forma todas unidas a esse vermelho. É como se fizessem parte dessa parte vermelha e tivesse caindo em cima do branco. Você faz isso com tranquilidade, com o pincel número 0 e sem uma preocupação de manchar, de fazer tudo igualzinho. Não se preocupe com isso. Para esse laço, eu vou pintar ele com verde bandeira. Fica também a seu critério a cor que você quiser colocar. Vou sombrear com preto, para que apareça bem, eu quero que ele fique bem forte. Tá vendo? A parte de dentro do laço, eu estou passando preto. Na separação do meio, também vou passar o preto. Faça uso, nesse momento, de um pincel pequeno. Esse laço, ele não é grande e não vamos correr o risco de borrar as coisas que já estão prontas aí. Para todo caso, pegue pouquinho preto, não leve muito. Olha só, essa parte que fica embaixo de folha, que fica embaixo de azevinhos, você coloca também um pouquinho de preto para fazer uma sombra. Até porque se tem alguma coisa aí em cima, vai acabar provocando ou causando uma sombra para essa região que está mais abaixo, que leva menos luminosidade. Primeiro, preocupe-se em fazer essa sombra por todo o seu lacinho, tá vendo? Embaixo aí da folha, do azevinho, entre essas dobrinhas laterais. E também não esquece de colocar o preto para essa parte de baixo. Ela está por baixo da folha, logo vai ter a sombra projetada por essa folha que está em cima. O preto, embora o verde bandeira ele seja uma cor forte, bem marcante, mas o preto sempre é muito mais forte que as outras cores, quase todas elas. Então, não abuse da quantidade de preto que você vai levar para aí, tá? Terminado a parte de sombra, vamos pegar uma porção de branco e vamos fazer luminosidades por essas regiões assim mais afora. Olha só, as partes que eu vou colocando o branco e vou espalhando. Vai unindo bem isso aí, não precisa deixar muito manchado, muito marcado não, tá? Aquele contorno muito bem feito. Deixei mais para essa região de dentro. Para essa região assim de fora, mais livre, eu tô espalhando melhor esse branco. Vamos fazer aí nessa parte de cima. E não vamos esquecer também dessas pontinhas do laço embaixo. Esse meio aí, olha só. Esse meio, ele é importante de você colocar. Deixa bem separado ele. E na parte de baixo, você coloca só nas pontinhas.
Não cresce muito não, viu? E coloque mais nessas pontinhas assim, mais afora, mais livre. Não leve muito para as folhas, para o lugar onde está embaixo das folhas. Mas a pontinha mesmo você se preocupa em carregar mais o branco. Essa parte aí, olha, também cabe uma boa porçãozinha de branco. E veja como está ficando o nosso lacinho. Mas para terminarmos ele, diferente das outras partes que usamos o ouro metálico, para esse desenho e para os outros também estávamos usando apenas o ouro metálico, para esse lacinho, vamos usar o prata metálico. Com o pincelzinho número 0, eu vou fazendo o contorno com bolinhas, tá vendo? São pinguinhos que eu vou colocando por todas essas bordas dessa fita. Eu vou colocar por todas as bordas, bolinhas assim bem pequenininhas e bem juntinhas. Vou colocar por toda essa região de cima do laço, vou colocar na parte de baixo também, essa região aí. E vou, depois disso, colocar umas bolinhas, dessa vez, mais que iguais. Pode ser que fique irregular, sempre fica, não é? Uma maior, outra menor, mas coloque razoavelmente o mesmo tamanho para elas. Pelo centro da fita, por dentro da fita. Por toda essa parte, vamos dizer assim, que não seja do avesso, não é? Só a parte de cima mesmo, olha, a parte de dentro não coloque. E coloque várias, tentando ter um tamanho igual entre elas. Para essas folhinhas aí de pinheiro, eu vou jogar também uns risquinhos com o prata metálico. Dá um pouco de brilho para esse enfeite em cima dessa bengala. Agora, gente, vamos lembrar como são pintadas nossas folhinhas de azevinhos. Para todas elas, do nosso conjunto, serão pintadas toda com o verde oliva. Receberá uma sombra com o verde pântano, principalmente essas regiões que se encontram embaixo de alguma coisa. No caso dessa, tá embaixo das pétalas do lírio. Essa região toda em que ela está embaixo, ela vai receber sombra com verde pântano. Ela vai receber sombra também por esse centro e em algumas partes de suas laterais. Essa sombra nós vamos emendando bem. Não é interessante que ela fique manchada. Não precisa deixar manchado. As manchas são separações, lugares em que há menos sombra, lugares que há mais luminosidade. Fica tons diferentes, mas são tons, olha, que a gente tá emendando bem. Tá vendo? Tem essa depressão nesse centro e tem as sombras provocadas pelas pétalas do lírio. Essas laterais, olha só como eu vou fazendo algumas sombras nela, não é geral, mas são aquelas depressõezinhas que tem por essas bordas dessa folha que acaba provocando umas sombras nas partes mais inferiores. Geralmente, esses lugares arredondados, eu busco colocar uma sombra assim mais marcada. E essas sombras já vão definindo espaços de nervuras. Nervuras essas que eu não estou colocando muito marcadas, não é? Mas que a gente subentende que elas estão ali naquele espaço. Você pode marcar um pouquinho elas, como eu vou fazer nessa para você ver, ou você pode deixar apenas sombras, deixando-as aparecer. Esses espaços que estou marcando agora é com verde pistache e eu estou colocando luminosidade para nossa folha. Viu? Vou colocar esse verde pistache, uma porção, vou espalhando ele, deixando um espaço com maior luz. Observe que tem essas depressões do verde pântano e esse verde pistache deixa no relevo mais superior. Acaba mostrando como se tivesse uma saliência aí, um relevo mais superior mesmo.
Vou espalhar uma boa porção, mas eu não vou deixar essas folhas assim muito claras, não. Até porque, lembre você que o nosso objetivo para esse desenho natalino é deixar mais em evidência as flores e deixar em evidência o objeto natalino que a gente vai pintar ali. Azevinhos e folhas de azevinho são só um complemento comum a todos os desenhos. No caso, o desenho natalino de referência nessa peça desse conjunto é essa bengala com seu enfeitinho. Teve outro que foi uma bola natalina, o outro foi uma vela, e assim cada um também terá esse diferencial, cada uma das peças. Olha só, gente, agora eu já estou colocando branco e espalhando. Estou deixando esses espaços de luminosidade com uma luz ainda mais marcada. E para marcar mais isso ainda, eu vou colocar aquele excessozinho de branco que vai ficar ali. Coloco o excesso, emendo as laterais dele para ele não ficar jogado, solto aí de qualquer forma. Tá vendo? E assim eu vou deixando essas partes mais superiores desses relevos que tem sobre essa folha com uma luminosidade mais forte, mais marcada. Não esquece de colocar também as nervuras, principalmente, quer dizer, a nervura principal, vamos assim dizer, porque essas auxiliares você coloca se quiser, e se colocar, coloque muito discreto. Eu vou colocar nessa folha para você ver que ela pode ficar assim bem suave, bem discreta. E se você não quiser colocar, também não tem problema. Olha só o branco que coloquei, que espalhei, depois ele vai apagar um pouquinho quando ele secar, mas ainda vai ficar em maior evidência esses pontos que colocamos esse branco. Aí, com o verde pistache, ó, passei a minha nervura principal. Vou colocar uns risquinhos com branco, você pode colocar com branco, com o verde pistache, assim em volta. Mas para essas esquininhas dessa folha, tá? Não precisa ir de quina a quina, mas você pode pegar e puxar, perdendo-se pelo meio. A parte de fora pode colocar também, embora depois a gente vai cortar isso, viu? Eu vou passar em volta de todo esse desenho 4 camadas de termolina leitosa, 2 pela direita, 2 pela esquerda, e depois eu vou cortar isso aí. Olha as nervuras que eu coloquei, algo bem discreto. Vamos fazer então agora essas duas últimas folhas. Será o que vamos pintar desse desenho para hoje. Essas duas folhas, vamos ver também rapidamente. Eu passei, enchi elas duas com verde oliva. Estou fazendo a sombra delas com verde pântano, escurecendo, olha, essas partes que ficam embaixo de alguma coisa aí. E essa dobrinha aí, olha. Essa parte que mostra o lado de trás da folha, essa dobrinha que ela faz, também ficará escura a partir de dentro dela. O centro dessas folhas, eu também vou colocar sombra, aquela depressãozinha comum aos centros delas. Pouca tinta, tá, gente? Não leva muita tinta por vez, não, para você não acabar levando mais tinta do que quer. É mais fácil a gente ir colocando do que depois a gente tirar isso aí, né? E tentar apagar isso aí. Olha, a parte do centro delas, tô colocando uma boa quantidade, entre aspas, não vai levar de uma vez. Veja que eu vou pegando de pouco em pouco. Vou começar a fazer essas sombras das laterais. Algumas dessas curvinhas levam a sombra mais marcada, outras não. Vamos depois, consequentemente, colocar o branco. Essas partes assim mais arredondadas, a gente pode escurecer e também pode brincar um pouquinho com elas. Olha só, aí eu tô escurecendo e depois quando eu vier com o branco, nós vamos brincar um pouquinho com isso aí.
eu prometi que ia mostrar a vocês as folhas, caso eu colocasse detalhes diferentes, e vamos mostrar. Vou fazer várias posições de folhas e dobras, para a gente ir se acostumando a pintar folhas de forma um pouquinho mais diferente, né? Aí eu tô já com o verde pistache, levando essa primeira luz. Tô misturando bem, tô colocando uma boa porção. Veja que eu coloquei o verde pistache assim bem longo. Essa parte aí eu também vou colocar, vou espalhar bem, deixando bem unida. Observe que eu não tô deixando aquelas manchas muito separadas, não. Tá ficando lugares mais escuros e lugares mais claros, mas as tintas estão razoavelmente bem emendadas. Essa pontinha da folha também vou, olha, colocar luminosidade. Essa primeira luminosidade de verde pistache. Essas quininhas eu vou acentuar bem aí. Para essa outra, agora, olha só o que eu tô fazendo. Eu tô deixando ela com umas curvinhas mais marcadas. Tá vendo? Esse verde pistache está crescendo mais, deixando mais marcadas as curvaturas dessa folha. E vou brincar um pouquinho aí dentro também. Olha só, puxo o verde pistache e já dou quase que uma dobra para essas regiões. Essa primeira sombra, ela já vai deixando marcado e depois a gente coloca o branco, acentuando mais isso aí. Fica interessante. Todas essas pontinhas, essas partes mais afora, mais acima, eu vou detalhando com o pistache. Essa região aí vai levar mais pelo centro, essa luz. Vou dividir essa luz aí em duas, crescendo ela para esses dois espaços maiores. Tá vendo? Deixei saliente. E a gente pode deixar esse centro como se tivesse uma nervura ali. Agora, vamos para a nossa segunda luz, que é o branco. Vamos reforçar as partes de luminosidade e colocar os excessos de branco, deixando brilho. Olha que quando a gente coloca esse branco, já deixa bem mais clarinha a nossa folha. E fica muito a seu critério. Se você gostar dela mais escura em seu desenho, deixe-a mais escura. Se você quiser ela mais clara, você gosta dela com mais luminosidade, coloque mais branco, coloque mais verde pistache. Eu vou deixar algumas minhas mais escuras, como foi a primeira, e vou deixar outras mais claras, como são essas duas agora, com uma porção maior de branco em alguns lugares. E veja que esse branco, eu vou colocando ele e vou puxando assim como se houvesse umas depressões pelo meio. Não vou enchendo esse branco lado a lado, não. Porque essas depressões que ficam aí pelo meio, elas vão representar as nervuras de nossas folhas. Essas pontinhas aí eu também vou dar um pouco de brilho e luminosidade. E esses espaços dessas curvaturas, aí, olha, eu vou acentuar mais com o branco e fica uma depressão maior, tá vendo? Que essas depressões que havíamos formado aí, elas parecem ganhar mais profundidade. Olha só como o branco destaca mais. Essa primeira sombra essa primeira luz, aliás, que colocamos. Aí vai ficar mais definido dois espaços de luminosidade e uma depressão no meio, que seria um espaço de nervura. A gente cresce esse branco como um triângulo, né? Um desenho mais triangular. Para essa pontinha, também vou colocar luminosidade. E vou espalhar também um pouquinho para esse espaço muito escuro aí. Não vou deixar ele todo tão escuro, não. Olha só os excessos de branco que eu já estou colocando. Coloco o excesso, espalho as suas laterais, mas deixo ele bem forte, bem marcado, com excesso mesmo do branco. Não vou emendar esse branco todo não, viu? Tá vendo? Eu deixo o branco aparecer mesmo.
Nessa hora, você pode estar usando um pincel 6, 8. Esse meu pincel é um pincel 8. Bem cortado, lixado. Muitas pessoas me perguntam de como eu corto os meus pincéis, como eu lixo. Tem um vídeo no canal que eu mostro, eu corto meu pincelzinho, eu lixo ele. E esse vídeo, acho que é o primeiro passo da pintura em tecido. Tem outro também que eu mostro como eu gosto de fazer o meu pincel número 0. Olha só, gente, agora com verde pistache, eu tô colocando aquela nervura central. Para essas folhas, que eu dei um pouco mais de luminosidade para elas, eu vou colocar aquelas nervuras auxiliares com o verde pântano. A minha segunda nervura, que ela se perde a esse branco que tá aí, não é? Mas olha que eu vou destacar um pouco o branco, separando dela, na região que tem branco, e na região que está mais escurinha, a gente pode escurecer um pouquinho mais para deixar a nervura se destacar mais. Mas veja aí o branco, que eu destaquei bem ele, viu? Fazendo que uma separação de nervura e de folha. Aí, olha, eu vou passar um pouquinho de verde pântano e a gente acaba fazendo uma separação dessa nervura central. E para essas auxiliares, eu vou fazer aqui uma sombra com verde pântano. Veja que eu risquei com pântano, mas eu não vou deixar assim riscado. Também fica muito à sua vontade. Se você gostar assim, deixe assim. Eu vou espalhar um pouco as minhas como se fossem uma sombra mesmo. E todas as nervuras que eu colocar para essas duas folhas serão assim. Algumas ficam como essas, aparecendo mais marcadinhas, e outras ficam bem discretas, que aqui para mim dá para ver melhor que para você. O vídeo não mostra muito, mas essa é a minha intenção mesmo, que elas fiquem discretas. Olha só, as nervuras das regiões escuras, elas ficam mais discretas, mais perdidas, aquela sombra bem menos visível. Vou espalhando ela, principalmente no encontro dessa auxiliar, aliás, dessa principal, deixando mais sombreado. Para essa pontinha também marquei, olha. Tá vendo? Fiz uma separaçãozinha, tipo uma sombra mesmo. Não deixei nervuras marcadas para essas regiões. Agora, eu vou vir com o branco, fazendo aqueles risquinhos laterais. Também vou fazer para essa. Gente, você pode fazer isso com amarelo bebê, você pode fazer isso com verde pistache mesmo. Eu tô fazendo com o branco, mas fica muito a seu critério. Olha, gente, para hoje nós vamos fazer essa parte do desenho, essa parte de Natal. E vamos voltar com outro vídeo depois para a gente ver esses lírios, que eu quero fazer eles mais detalhadamente com vocês. Igual eu estava fazendo as outras peças. As flores nós vamos ter um cuidado maior com elas, tá bem? Beijos e até um próximo.